Graça e paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. A partir daqui, fazemos esse culto da manhã ao Senhor, um culto de ensino, um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E esse hino que eu estava dedilhando agora é o Logo de Manhã. Então, venho te buscar, venho te adorar, e é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos buscando ao Senhor nesta manhã, para juntos adorarmos o nome do Senhor e meditarmos na sua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige muitas vezes. Amém. Então, vamos começar esse culto orando ao Senhor. Você me acompanha? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nesta manhã, uma manhã com um pouco de umidade. Obrigada, Senhor, porque estávamos precisando desse arzinho mais fresco, mais úmido. Obrigada, Senhor. E te agradecemos, porque nesta manhã estamos reunidos para te adorar. Junto com os nossos irmãos, onde quer que estejam, eu sei que todos estão no mesmo propósito, Pai, de te buscar, de aprender contigo através da tua palavra e também louvarmos o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos tem dado o nosso lar, as vestes, as roupas, né, Senhor, os nossos calçados e os alimentos, porque não tem faltado o nosso lar. E te agradecemos, porque como igreja também podemos suprir as necessidades daqueles que não têm, Senhor. E o Senhor tem nos dado o suficiente para podermos repartir também. Amém. Nosso coração hoje é cheio de alegria, Senhor, pelas vitórias que o Senhor nos deu durante essa semana. E estamos hoje iniciando mais uma semana. Esse primeiro dia da semana, já vencemos, Senhor, atravessamos metade do mês de agosto. Estamos hoje iniciando a segunda metade do mês de agosto. E sabemos que o Senhor vai conosco durante todo esse mês. O Senhor está nos ensinando, nos suprindo, nos fazendo companhia, Senhor, quando muitas vezes nos sentimos um pouco debilitados. Sabemos que podemos contar contigo. E o Senhor nos toma pela mão e o Senhor caminha conosco. Muito obrigada, Deus, por ser um Deus presente, um Deus maravilhoso para nós. Que o Senhor abençoe esse culto para cada uma das pessoas que vão acessar hoje e aquelas que ainda acessarão durante a semana. Amém. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Temos nosso tema e divisa, irmãos. Vamos repetir juntos? Vamos lá, pastor? Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor com o hino 228 do Inário para o Culto Cristão. É um hino tão bonito, irmãos, que ele fez parte e faz parte do cantor cristão, porque vejam a letra de Fanny Crosby, de 1875, e a melodia também da mesma data. Um hino tão precioso, que foi introduzido também no Inário para o Culto Cristão, porque é um hino que nos fala que devemos honrar e exaltar o Senhor. Cantemos então o 228. A Deus demos glória. Concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos
sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia, glória a Deus. Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, a sua glória é acima da terra e do céu. Salmo 148, 13. Procederemos agora à leitura bíblica em uníssono do Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém. Esse salmo já aponta para a pessoa do Filho de Deus, Jesus, que veio abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e libertar os encarcerados. E não falamos de prisões humanas, falamos de prisões espirituais, irmãos. Glória a Deus por Jesus. Amém. Pai querido, queremos ser como a árvore plantada junto às águas para dar frutos que agradam sempre o Senhor. Te agradecemos por dirigir os nossos passos nos teus caminhos. Queremos sempre andar de acordo com a tua vontade. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 348. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. 348.
esperança até o fim. É Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Jesus, queremos estar firmados no Senhor. Queremos ser uma ponte firme para conectar pessoas ao Senhor. Teremos agora o nosso momento missionário e temos excelentes notícias, amados irmãos, sobre a nossa campanha de missões estaduais. Deus é sempre bom. Irmãos, depositem sua oferta para missões na conta da igreja. Fotografe o comprovante e nos envie para que possamos dar continuidade à campanha de missões estaduais. Eu quero que fique um pouquinho mais, pastor, porque eu quero mostrar o quadro que preparei para esta manhã, né? Certo. Há ainda 172 cidades sem igreja batista no estado de São Paulo. E não é porque somos tão assim... favoritistas, tem que ser batista, mas é porque os batistas levam a sério a palavra de Deus, né, pastor? Sim. E o nosso primeiro item que temos na nossa declaração doutrinária é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E nós levamos ao pé da letra essa questão de ensinar de acordo com a palavra de Deus. Amém. Então, queremos que tenham mesmo igrejas batistas nessas 172 cidades. Se Deus quiser, alcançaremos esse objetivo. Vejam só, irmãos, nessa campanha, um selinho como esse, apenas R$5. 20 selinhos desses, R$100. E a cada 20 selinhos, nós íamos virando uma fichinha desse quadro. Esse quadro era todo quadriculado e nós íamos, então, virando as fichinhas. Domingo passado, estávamos com o quadro desta forma, mas nosso maravilhoso Deus... no domingo passado, já no culto da noite, tínhamos tirado 4 desses selinhos, tinham ficado muito poucos. E vejam o que aconteceu nesta semana. Tcharam! Conseguimos, irmãos, virar todos os selinhos, alcançamos o nosso alvo, glória a Deus. Que sejamos mesmo uma ponte conectando pessoas a Jesus. Amém. Essa campanha de missões estaduais chegou ao fim hoje. Não estamos, claro, se você ainda tem desejo de dar a sua oferta, será encaminhada com certeza para esse propósito, porque essa campanha de missões estaduais, ela supre as necessidades dos missionários que estão aqui pertinho de nós, fazendo um trabalho belíssimo. E tem uma coisa que eu quero falar também, irmã Lucimara. Pois não, pastor? Nós estamos há 16 dias de iniciarmos mais uma campanha. Verdade. A campanha de missões nacionais. Ela começa no mês de setembro, porque no mês de setembro nós comemoramos também o dia da independência do nosso país, né? Independência no dia 7 de setembro, mas a independência verdadeira que o Senhor quer para a nossa nação é que sejamos livres para adorar o Filho do Senhor. E seremos então essa ponte, não só nessas missões estaduais, mas durante todo o ano, missões nacionais também.
E a Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina, no seu lema ali, não é? Que é um lema bíblico, Com certeza. porque toda a igreja bíblica, ela tem que estar comprometida com missões e com a verdade. Verdade. Então, nós temos que ser uma igreja que incomoda o mundo. Ah, verdade. Ok? Nós vamos falar hoje sobre incomodando o mundo, hoje à noite. Que bênção. Então, Isso está ligado diretamente a missões. Você não pode perder. Então, continuando, a campanha de missões nacionais que começa daqui a 16 dias, nós vamos dar um fôlego para os irmãos descansarem um pouquinho de momento missionário. E em setembro estamos de volta com esse item no nosso culto. Mas tem um detalhe, irmã Lucimara. Um fôlegozinho pequeno só. Ah, sim, claro. Porque uma igreja cristã, uma igreja bíblica, ela milita contra o inferno. E ela não pode parar de fazer missões. Nós não podemos baixar o escudo e temos que estar sempre com a espada afiada. Exatamente. Então, irmãos, a campanha Seja uma Ponte foi uma campanha linda que Deus colocou no meu coração. E eu acho que a gente não pode esquecer dessa campanha, porque nós temos sempre que ser essa ponte, ligar pessoas com Jesus. E você faz isso muito através do seu testemunho. Nós temos missionários trabalhando na Cristolândia. E essa semana, se Deus quiser, né, pastor, teremos um jovem sendo encaminhado. Sim. Através desse trabalho da Cristolândia. Orem por ele. Sim, Luciano precisa de nossas orações. Já tivemos 2 embates, não é, com o inferno por causa deste jovem. Mas nós vamos resgatá-lo para Jesus. Já está bem encaminhada a internação dele. Sim. Em nome de Jesus, orem por Luciano. Ele carece das nossas orações. Verdade. Então, irmãos, a campanha de missões nacionais é linda. E diz assim, porque ele nos amou, nós amamos. Então, porque ele nos ama. É o nome da campanha de missões nacionais. E porque ele nos ama, nós devemos demonstrar o amor dele àqueles que estão famintos, o amor dele àqueles que estão sem as vestes, sem os calçados. E aí, quando nós chegarmos diante do Senhor, aí ele vai dizer assim, ai, obrigado, viu, porque você me vestiu. Senhor, mas quando foi que eu vesti o Senhor? Ah, quando você levou as vestes para aqueles que estavam ali na rua, que precisavam. Aquela vez que você deu alimento, você estava me alimentando também, porque você estava cuidando daquele. Então, é isso que fazemos. Deus nos abençoe e que agora, a partir de setembro, comecemos a buscar o nosso próximo alvo. E vamos estender essa campanha até o mês de dezembro, porque o nosso país é enorme, né, irmãos? Nós somos uma igreja pequenininha. Nosso país é tão grande, cheio de tantas necessidades. Então, nós vamos trabalhar de setembro até dezembro, levantando um alvo bem expressivo para missões nacionais. Poderia complementar algo, irmã Lucimara? Com certeza. Eu creio que todos aqui que estão nos ouvindo vão dar um glória a Deus por isso. Não é? Vão dar um aleluia. Porque a nossa igreja... a nossa proposta é fazermos missões de janeiro a dezembro. Não pararmos. Verdade. Não pararmos de fazer missões. Verdade. Vamos orar? Oremos. Pai Celeste, o Senhor é tão perfeito em tudo e nos supre sempre, mas não queremos isso apenas para nós. Nessa campanha, notamos que ainda há muitas cidades no nosso estado que ainda não tem alguém que ensine a palavra com compromisso. Queremos ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus e não têm a sua esperança nele. Queremos suprir as necessidades daqueles que se oferecem para estar nestes lugares, Pai. Estamos contribuindo com alegria para que isso seja uma realidade. Amém. Faltava muito pouco para completarmos nosso alvo de amor. Ajuda-nos a realizar a tua obra, em nome de Jesus oramos. Amém. E agora teremos algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. O pastor ainda quer falar uma coisinha. Mas eu quero sim, volta naquele anterior. Isso. Nós queremos agradecer ao Senhor. Nosso coração enche-se de gratidão nesse momento, de alegria. Eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã, por suas orações. Quero agradecer pelo empenho. Não é a quantidade de dinheiro, queridos, mas é a disposição do nosso coração
em servir ao Rei e ao Reino. Verdade. Então fica aqui a gratidão do coração deste pastor que vos fala, também da irmã Lucimara, nossa líder de missões na Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E parabéns também à irmã Lucimara por todo o empenho, por toda a criatividade e disponibilidade para que o Espírito a use como tem usado na liderança de missões. Então eu quero agradecer a Deus, porque completamos nosso alvo de amor. E que o Senhor possa continuar nos ajudando a realizar esta obra tão linda, este privilégio que os anjos queriam ter, mas que nos foi concedido. Aleluia! É para mim e é para você que me ouve. Então, portanto, que Deus te abençoe. E fica aqui também o meu muito obrigado a você. Que Deus multiplique tudo aquilo que você tem feito em prol de missões, em prol da igreja. Amém. Então vamos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é: por que podemos não ter medo? Nosso professor Alexandre tem uma colocação muito especial com relação a isso. Ele poderia ter colocado o título não precisamos ter medo e tal, mas ele colocou por que podemos não ter medo. Ele é muito sugestivo no jeito como ele aborda. Então, tome aí a sua Bíblia para meditarmos nessa palavra do Senhor. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os irmãos, as irmãs, com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. É um privilégio, é um prazer estarmos mais uma vez aqui, nesse espaço dedicado à nossa EBD. E eu gostaria agora de fazer uma breve oração, pediria para os irmãos me acompanharem. Senhor Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que será estudada agora, palavra que sempre nos traz a verdade, que nos traz esperança, que nos traz conforto, palavra que provoca mudança de vida, Pai. Obrigado por tudo, seja agora com esse momento, abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que está nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês estão lembrados, mas no nosso último encontro nós estávamos falando sobre o Evangelho de Lucas. Mais uma vez estamos estudando uma passagem do Evangelho de Lucas, né? Nas últimas aulas nós falamos de alguns ensinamentos de Jesus que estão presentes nesse Evangelho. E hoje nós vamos continuar. Nós lemos a passagem que está no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, dos versículos 4 a 10. Nós estamos estudando, estamos meditando um pouco sobre esse trecho. E para começar a fazer isso, para retomar esse nosso estudo, nós vamos ler novamente essa passagem de Lucas capítulo 12, dos versos de 4 a 10, vocês me acompanhem. Diz assim: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar
diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Depois nós vamos, um pouquinho para frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história de blasfemar contra o Espírito Santo, algo que, segundo Jesus, não tem perdão. Bom, não sei se os irmãos estão se recordando, mas nós tínhamos dado início a esse estudo, não conseguimos concluí-lo, mas logo de cara aqui nós percebemos Jesus se dirigindo aos seus discípulos para, como que eu poderia dizer, para acalmá-los, para tranquilizá-los, né? Por quê? Os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam sofrendo uma pressão, né? E lembra do que nós falamos? Essa pressão ela estava partindo dos fariseus. Os fariseus estavam acusando Jesus de não seguir os rituais de purificação que estavam previstos ali nos cerimoniais da lei, né? Da lei de Moisés. Só para refrescarmos a memória, nós estamos aqui em Lucas, no capítulo 12, né? De 4 a 10, mas se você for no capítulo 11, se você recuar um capítulo, você vai entender o porquê os discípulos estavam temerosos e porquê Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de não cumprir, né, com os rituais de purificação. Jesus tinha sido convidado para uma refeição na casa de um fariseu, tá? E aí o que acontece? O fariseu ele notou, ele percebeu que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecedia as refeições. Ele ficou surpreso. E aí Jesus então, percebendo a situação, né? Jesus então declara que os fariseus estavam muito preocupados com purificar o exterior, né? Mas o interior estava cheio de hipocrisia, arrogância, avareza, perversidade. Então Jesus ele faz essa advertência, ele fala: vocês são hipócritas, vocês se preocupam demais com os ritos, com os cerimoniais, com o exterior, com a aparência, né? Mas a essência, o que vai lá dentro, está precisando de reforma, está precisando de mudança, né? O negócio está feio. Só para vocês entenderem, não era a primeira vez, né? Essa não foi a primeira nem a última que os fariseus estavam, digamos assim, criticando Jesus por não cumprir, por não observar, né? Os cerimoniais, os rituais da lei. Jesus, por exemplo, teve problemas ao curar no sábado, nós sabemos disso, né? Os fariseus o criticaram por causa disso. Lembra que os fariseus falaram para a população que estava buscando Jesus atrás de cura, né? Para alívio do seu sofrimento. Eles falaram: vocês têm 6 dias, né? Para procurar Jesus para serem curados. Não façam isso no sábado, né? Tá certo? Então Jesus ele tinha esses frequentes embates com os fariseus. Então, só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de Lucas no capítulo 11, tá? Mas se você for em Mateus, lá no capítulo 15, né? Você já vai ter uma situação semelhante a essa. Olha o que diz aqui, ó. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? E aí Jesus disse o seguinte: Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte.
Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então olha aqui em Mateus, está relatado um outro embate, né, entre Jesus e os fariseus. Os fariseus estavam dizendo: olha, os seus discípulos, eles transgridem a tradição, porque eles não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus, ele fala: opa, levantou, deixa que eu corto, né? E aí Jesus fala: bom, aí Jesus fala isso, olha, você se preocupa demais com a tradição dos anciãos, né? Quando a gente fala aqui de tradição dos anciãos, nós estamos falando não propriamente da lei, mas da interpretação que os sábios, que os mestres faziam a respeito da lei. Só que nessa história de interpretar a lei, uma série de tradições foram sendo adicionadas à lei original, tá? E aí Jesus fala: vocês se preocupam demais com os ritos, com as tradições, mas e aí? Vocês usam a tradição para se desobrigarem, né? De muitas coisas que foram ordenadas por Deus. E aí Jesus vai falar aqui do honrar pai e mãe. Nós já falamos a respeito disso, viu? Mas é bom a gente frisar, né? Lembra o que acontecia? O judeu, ele tinha por obrigação assistir, cuidar dos pais na velhice, tá certo? Só que muitos judeus, principalmente aqueles que tinham mais bens, né? Eles evidentemente usavam de expedientes da tradição para se desobrigarem do cuidado com os pais. Então, por exemplo, o sujeito pegava lá os seus bens, aquele dinheiro que seria o equivalente à aposentadoria dos pais, tá certo? E ele fazia uma doação, uma oferta desses bens para o templo, para os sacerdotes, né? Tá certo? E aí ele dizia para o pai e para a mãe: olha, infelizmente aquele dinheiro lá que eu usaria para estar cuidando de vocês, olha, eu fiz uma oferta ao Senhor. Essa oferta era chamada de Corbã, tá certo? Só que a sacanagem era tanta que, olha o que diz aqui, quer ver? Ah, sim, o problema é que é o seguinte, ó, lá em Marcos também nós vamos ter essa mesma passagem, né? Uma passagem semelhante a essa de Mateus. E olha o comentário aqui da Bíblia de Estudo. Corbã é uma palavra hebraica que significa oferta, tá? Muitos judeus religiosos estavam afirmando que haviam feito corbã com seus bens, ou seja, doaram o dinheiro da aposentadoria dos pais para Deus, mais propriamente para os sacerdotes do templo, e por isso não tinham como ajudá-los. Ocorre que a lei não prescrevia que todo o dinheiro devia ser doado. Não era obrigação doar todo o dinheiro como oferta, né? Como corbã, tá certo? Já começava o problema aí. E outra coisa, olha a grande sacanagem agora. Além disso, muitos jovens judeus estabeleciam um acordo com os sacerdotes e recebiam parte da oferta de volta. Triste isso, mas olha, já nos tempos de Jesus acontecia, né? O cara ia lá, oferecia o corbã, ofertava lá ao Senhor, tá certo? Aos sacerdotes do templo, e ele se desobrigava de cuidar dos pais, já idosos, tá certo? Só que ele fazia uma espécie de, por baixo dos panos ali, um acerto com o sacerdote devia levar algum, com certeza, e ele recuperava uma parte daquilo que ele tinha ofertado, tá certo? É isso que Jesus falava, hipocrisia, tá certo? Vocês estão muito preocupados com a aparência, com o exterior, mas olha aí,
Vocês se escoram na tradição para se desobrigar de cuidar dos pais. Vocês estão deixando o amor, a misericórdia, a justiça de lado. Tá certo? Então, primeiro, voltando aqui agora em Lucas 12. Eu abri um grande parênteses aqui, né? Então, os discípulos estavam sob pressão dos fariseus e estavam com medo. Isso porque os fariseus estavam acusando Jesus de seguir um mestre... os fariseus estavam acusando os discípulos de seguir um mestre que não observava os rituais de purificação, era o caso de Jesus. E pior que isso, né? O pior de tudo, Jesus ele muitas vezes ele deixava muito claro a sua missão, ele deixava muito claro quem ele era. Ele se apresentava como filho de Deus. E para os fariseus isso era uma blasfêmia do nome de Deus, passível de ser punida com a morte. E veja bem, não só Jesus era passível de morte, mas todos aqueles que eram seus discípulos mereciam a mesma pena. Daí é que a gente entende o tanto medo, né, por parte dos discípulos. E aí, para tranquilizar os discípulos, Jesus então vai lhes dirigir essas palavras que lemos agora, a partir do verso 4 do capítulo 12. E Jesus ele se dirige aos discípulos, os chamando de amigos. Tá certo? E Jesus ele deixa bem claro uma coisa. Jesus ele fala assim para os discípulos: vocês não devem temer a ninguém, senão a Deus. Repito, palavras de Jesus. Jesus se dirige aos discípulos e afirma: não temam a ninguém, senão a Deus. E Jesus deixa bem claro também o seguinte, que Deus cuida daqueles que o buscam. Tá certo? E aí, para demonstrar isso, para ilustrar o que ele estava falando, Jesus ele usa duas imagens. Primeiramente, como nós já sabemos, a primeira imagem é dos passarinhos, animais frágeis, né? Você vê alguns em gaiolas, você vê alguns nas árvores, você vê alguns ali em fios elétricos, né? Os passarinhos são criaturas extremamente frágeis. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Que diz assim, morreu como um passarinho. É uma criatura realmente muito frágil, tá certo? Criaturas lindas, mas frágeis, né? Então Jesus ele quis chamar a atenção para isso. Olha, se até um passarinho, que é uma criatura pequena, frágil, né? Que não tem nem noção, nem consciência de que é amado por Deus. Se dessa pequena criatura Deus não se esquece, quanto mais de vós, quanto mais de vocês. Jesus então usa esse exemplo, essa ilustração, para falar para os discípulos não tenham medo, né? Então ele diz assim, se Deus se preocupa com os passarinhos, né? Aqueles que amam a Deus, aqueles que o buscam, têm mais valor do que os passarinhos, do que os pardais, tá certo? E Jesus também usa uma segunda ilustração, né? Jesus fala assim, que nenhum fio de cabeça, nenhum fio de cabelo da cabeça iria ficar sem ser contado, né? Se até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então Jesus fala, novamente, na mesma forma que os passarinhos, Jesus aqui está falando de detalhes. Detalhes. Imagina quantos fios de cabelo, uma pessoa que tem cabelo, claro, né? Imagina quantos fios de cabelo que uma pessoa não tem na sua cabeça, tá certo? Pois Jesus fala, todos eles já estão contados, ou seja, Deus cuida dos detalhes, Deus cuida desses pequenos detalhes, tá? Deus tem cuidado de nós, temos mais valor do que os pardais e do que os fios de cabelo. E aí, Jesus diz assim,
Jesus prossegue recomendando tranquilidade aos seus discípulos, que seriam lembrados pelo Pai, já que tinham crido nele como Salvador e Senhor. Nada precisavam temer. Eles escolheram trilhar o melhor caminho. Para os consolar, Jesus lhes recomenda que permanecessem firmes. Se pecassem, seriam perdoados. Sim, Deus perdoa a todos os pecados, exceto aquele cometido contra o Espírito Santo. Então a verdade é uma só. O pecado, ele trouxe um estrago tão grande, ele faz um estrago tão grande na vida do ser humano, que mesmo depois de aceitarmos a Jesus, de reconhecermos Ele como Salvador, como Senhor de nossas vidas, a gente continua pecando. Nós somos falhos. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa: quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados, né? Mas tem um pecado que Jesus fala nessa passagem que esse não vai ser perdoado. É o pecado cometido contra o Espírito Santo. Ou como diz aqui, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que seria isso, hein? Olha, podemos explicar da seguinte maneira. Olha o que diz aqui na minha reflexão que estamos compartilhando aqui. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar sistematicamente até o fim da vida a ação do Espírito Santo. É ele que convence o homem do seu pecado e da necessidade de Jesus Cristo para a salvação. Entendeu, meu irmão? Então está aqui, pecar, nós pecamos. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, como diz o pastor Isidro nesse intervalo, né, nós vamos pecar, nós vamos continuar pecando. Mas Jesus, ele nos exorta, fiquem firmes, perseverem. E se vocês pecarem, serão perdoados. Claro, se houver arrependimento, confissão dos pecados. Agora, o pecado contra o Espírito Santo é uma outra coisa muito mais complicada. Então está aqui, é o Espírito Santo que age para nos convencer do pecado e para nos convencer da necessidade de que Jesus traz a salvação. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Então, toda aquela pessoa que ao longo da sua vida sistematicamente ouve o Evangelho, ouve sobre Jesus, ouve sobre as boas novas, e ele vai rejeitando sistematicamente a ação do Espírito Santo até o final da sua vida, esse não será perdoado. Está muito claro isso aqui no ensino de Jesus. Nós estamos falando aqui, você quer ver? Só um momentinho. Nós estamos falando aqui de pessoas que rejeitam sistematicamente a ação do Espírito Santo, tá? E vamos deixar uma coisa bem clara. Se fosse por nós mesmos, se não fosse pela ação do Espírito Santo, muito provavelmente, ou melhor, com certeza, nós não seríamos convencidos do nosso pecado e não aceitaríamos Jesus Cristo como Salvador. Se fôssemos deixados à nossa vontade, à nossa natureza, né, nós rejeitamos mesmo. Né? O pecado ele faz isso, o salário do pecado é a morte, né? Tá certo? Então tem isso, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar sistematicamente até o fim da vida a ação do Espírito Santo. E aqui na minha Bíblia de estudo, ele diz também uma outra coisa interessante. Ele diz assim, essa passagem também é uma advertência à imperdoável apostasia daqueles que assumiram um compromisso de fé ao lado de Cristo e da igreja, tá certo? E que, evidentemente, apostataram da fé. Então tá aqui,
Uma coisa é aquela pessoa que nunca aceitou Jesus e vai sistematicamente rejeitando a ação do Espírito Santo. Outra coisa é aquela pessoa que aceitou a Jesus, assumiu um compromisso de fé ao lado de Cristo e da igreja e no meio do caminho ele apostatou, ele negou a fé, ele rejeitou a fé. Isso também é blasfemar contra o Espírito Santo, tá? E aí nós agora, caminhando aqui para o final, ele diz aqui o seguinte: os discípulos de Jesus estavam com medo, a pressão era grande. Eram seguidores de Jesus e por isso estavam sendo pressionados. A pergunta agora é essa: de que temos medo? Do que eu tenho medo? Do que você tem medo? Do que temos medo? E eu diria para você uma coisa: temos medo? Temos. Mas vamos responder agora essa pergunta do que temos medo da seguinte, com uma outra pergunta. Por que não devemos ter medo? Então, primeiramente, veja bem, estou perguntando aqui, de que temos medo? Nós temos medo seguramente de muitas coisas, tá certo? Somos humanos, né? Somos pecadores. Mas agora vamos responder a essa pergunta propondo inicialmente uma outra pergunta. Por que nós não devemos ter medo? A primeira resposta para essa pergunta é: por causa do valor que nós temos para Deus. Por causa do valor que eu, que você, que cada pessoa tem para Deus. Tá? Então é isso. Novamente, buscando aquela ilustração de Jesus. Se Deus se preocupa com os passarinhos, imagine conosco. Né? Os passarinhos não sabem que são amados, mas nós sabemos. Tá? Nem os pequenos pássaros que eram usados como oferta na purificação de leprosos, eles são esquecidos por Deus. Então é claro, muitas vezes nós nos sentimos tão sem valor que nós achamos que temos menos valor do que os passarinhos. Tá? Então, Jesus diz claramente isso: Deus se preocupa com os passarinhos e nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. Tá? Jesus quer que seus discípulos saibam que Deus se interessa por eles. Então, vamos lá. Como que era a mesma pergunta? Por que podemos não ter medo? Por que não devemos ficar com medo? Primeiro, por causa do valor que temos para Deus. Segundo, não há ninguém maior que o Deus que nos ama. Repito, não há ninguém maior que o Deus que nos ama. Tá certo? E aí, olha o que diz aqui, ó. Nós devemos temer só a Deus, porque Jesus ele diz claramente: não, vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas vocês devem temer aquele que tem o destino da eternidade nas suas mãos, que é Deus. Né? Aquele que tem o destino das nossas almas. E aí, a gente vem agora com uma outra pergunta. O que pior pode nos acontecer? O máximo que pode nos acontecer é a morte. Não cremos, como o apóstolo Paulo, que viver e morrer tem o mesmo peso? Se você vai lá na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz, né, que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então vamos lá, nossa atitude perante a vida deve ser um espelho de nossa atitude diante da morte. O que pior pode nos acontecer é a morte, mas que possamos dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E eu digo agora o seguinte aqui: o nosso corpo pode ser levado por um inimigo que nos torture e até nos mate, mas nenhum inimigo tem poder sobre a nossa vida,
essa é eterna. O nosso corpo pode ser levado por uma doença. Nós estamos agora em meio a uma pandemia, nós atingimos agora, nesses últimos dias, a triste marca de mais de 100 mil mortos no Brasil. Nós estamos falando de 100 mil mortos em questão de 4 meses, 5 meses. Uma verdadeira tragédia, tá certo? E quantos de nós não tem visto pessoas próximas, amigos, conhecidos, né, que tiveram alguém da família ou muito próximo ceifado aí por essa epidemia, por essa pandemia? Então tá aqui, ó, o nosso corpo pode ser levado por uma doença, mas a doença não leva a nossa vida, ela é eterna. Nosso corpo pode ser levado por um acidente, mas nenhum acidente nos leva à vida, ela é eterna. Tá? Não precisamos ter medo de ninguém e de nada, só de Deus. Tá? É Deus que pode nos condenar à morte eterna. Tá? Então, irmãos, que isso possa nos consolar. Um inimigo, uma doença, um acidente, uma tragédia, um infortúnio, isso pode levar o nosso corpo, mas a nossa vida não. A nossa vida é eterna e ela está nas mãos de Deus. Tá? E só Deus nos chama de amigos. Jesus ele deu essa demonstração lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então tá aí. Deus, ele se importa conosco. Deus ama e cuida daqueles que o buscam. Ainda que o nosso corpo seja levado, a nossa vida, ela não é levada. A nossa vida, ela é eterna. Tá? Então é isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, amigas. Né? Temos um Deus que nos chama de amigos. E este amigo, Jesus, ele nos convida para sermos os seus amigos. Se você ainda, porventura, não fez essa decisão, se você ainda não estabeleceu esse laço de amizade com Jesus, faça. E o faça o quanto antes, o faça hoje. E como começa essa amizade? Eu vou terminar agora lendo uma passagem bem conhecida nossa. Está em Romanos 10, 9. Diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então é isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma boa semana, se cuidem e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, irmãos. Graça e paz, irmãos. Excelente aula, não é mesmo? Excelente tema, sempre temas que nos fazem pensar nas verdades eternas, que nos fazem pensar na palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Então nós temos esse compromisso como igreja, uma igreja cristã, uma igreja comprometida com a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, uma igreja comprometida com a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então, uma igreja comprometida com Jesus. E Jesus nos ensinou algo que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje à noite. Incomodando o mundo. Jesus, por onde andava, ele causava. Bendito Jesus.
não é? Ele causava porque ele mexia com aquilo que estava acomodado, com o mofo da nossa alma, com o mofo do nosso entendimento. E Jesus, ele ia trabalhando com a mente das pessoas, com valores eternos, com valores verdadeiros, e ia tirando tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que cheirava mal. Por isso, nós transmitimos o Evangelho. O Evangelho incomoda. O verdadeiro Evangelho incomoda. E nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite sobre isso. Incomodando o mundo. Falando deste personagem maravilhoso, não é? Que é Jesus. E falando de um personagem que também é um dos meus favoritos da Bíblia, o apóstolo Paulo. Esse também causava muito, não é? E nós temos também que ser causadores. Causadores com sabedoria, com prudência, com a orientação do Espírito. Fica aqui a minha gratidão ao professor Alexandre por mais uma excelente aula, por mais um excelente tema trazido a todos nós nesta manhã. 18h30 teremos o nosso culto noturno. 18 horas o pastor já estará no templo com a irmã Lucimara, com mais alguns irmãos que estamos transmitindo a partir do templo, às 18h30. E dia 6 de setembro, reabriremos o templo para o culto presencial. Mas, você que nos acompanha, você vai estar junto com a gente, tá? Através da internet, tá ok? Eu estou muito feliz, porque muitos irmãos estão chegando até a nossa igreja através da internet. Irmãos que estão também chegando por batismo, por carta. Estamos aí, eu e Lucimara, estamos agora, vamos nos reunir também com a nossa secretária, com o nosso vice-presidente, para atualizarmos o nosso hall de membros, para realmente termos um hall atual, correto, não é? E tudo isso será fixado no mural da igreja, né? Mudanças para melhor, modernizando a nossa igreja, fazendo a nossa igreja avançar, pois nós temos que avançar, temos muito para fazer e não podemos nos acomodar, ok? Vamos orar? Pai querido, que toda esta palavra preciosa trazida pelo teu servo, professor, diácono Alexandre, seja completada pelo teu Espírito. Amém. E que ela possa encontrar um bom lugar nos nossos corações, nossas mentes, e possa ser uma ferramenta de transformação, uma ferramenta para trabalhar em prol do teu Evangelho. Amém. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos dar uma tarde gostosa, um almoço bom, na companhia dos nossos familiares, e aqueles que porventura estejam sem seus familiares, estejam sozinhos, entre aspas, pois nenhum de nós está só. Estamos sempre acompanhados da melhor companhia, que é a tua companhia. Que o Senhor possa estar com todos nós e que às 18h30 nos encontremos novamente para juntos celebrarmos o teu nome. Que a tua boa mão continue sobre cada um de nós. Que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade de qualquer irmão, irmã, neste momento que nos ouve. Que o Senhor possa operar, ó Deus, cura, que o Senhor possa operar libertação, transformação em toda e qualquer situação vivenciada por qualquer um dos meus irmãos, irmãs, ouvintes que nos ouvem neste momento. Traz paz, traz luz a todos nós. Oramos assim, no doce nome de Jesus. Amém. Que teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a consolação, a instrução e o ensino do teu Espírito Santo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Sejam abundantes sobre todos aqueles que nos acompanham, nossos irmãos de outras igrejas, que também nos acompanham pela internet, e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus a todos abençoe.